Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Então, vou passar aqui algumas orientações referentes então, à atividade relacionada com tridimensional, que é a atividade que eu vou passar para vocês, que está publicada já nesta semana, referente ao nosso conteúdo do segundo trimestre. Então, eu passarei aqui algumas orientações para vocês para o desenvolvimento dessa atividade que se refere ao conteúdo de tridimensional. Primeiramente, então, eu vou abrir aqui o conteúdo de apresentação desta aula, a mesma das orientações que eu passei durante a aula Meeting, mas eu sei que algumas turmas, por conta do feriado e também em relação ao recesso, não tiveram a oportunidade de observar a explicação referente a esse conteúdo de atividade, então eu vou publicar o vídeo com as orientações. Ok, pessoal? Então, eu vou carregar aqui o modo de apresentação, referente, então, ao slide da atividade sobre tridimensional. Ok, então eu creio que já apareceu aí na tela a descrição referente, então, à atividade de arte bidimensional e tridimensional. Na sequência, então, eu vou passar aqui algumas orientações, relembrando um pouquinho quais são as características relacionadas ao conteúdo, né, explicando um pouquinho mais sobre o bidimensional, o que significa, ou explicando um pouquinho mais sobre o que significa o tridimensional, certo? Então, primeiro, nós vamos fazer uma análise em relação à descrição do que significa bidimensional. Então, nada mais é do que como a gente pode analisar em relação à descrição do que foi passado em sala de aula também, né? O bidimensional se refere, então, às duas dimensões. Então, são os elementos que se referem tanto ao comprimento quanto à largura de um objeto do qual nós analisamos. Estas, em conjunto, criam uma superfície plana que não tem profundidade, mas que podem ser tanto figurativas ou abstratas. É uma criação humana. Então, exemplos dentro da arte que nós podemos identificar em relação ao desenvolvimento do desenho, a pintura, a impressão, o tingimento ou mesmo a escrita, são atividades que levam diretamente à formação do mundo bidimensional. Na sequência, eu vou reproduzir para vocês algumas formas geométricas planas para fazer essa relação com o bidimensional. Ou seja, todas essas imagens que vocês estão acompanhando durante a apresentação dessa gravação são referentes, então, a imagens que são bidimensionais, das quais nós identificamos apenas a sua altura e também a sua largura. Na sequência, eu quero falar um pouquinho mais sobre as características do tridimensional. Nós todos vivemos, de fato, em um mundo que ele é tridimensional. Então, o que vemos à nossa frente não é uma imagem plana, ou seja, ela possui diversos planos de observação, tendo somente comprimento e largura. Na verdade, nós vamos identificar também o espaço com relação à profundidade física, que é a terceira dimensão. Então, qualquer objeto pequeno, leve e próximo, né, do nosso olhar, ele pode ser pego e girado, né, em nossas mãos e nós conseguimos ter uma perspectiva dele. Então, cada movimento no objeto, ele mostra um formato diferente, né, uma forma de visualização diferente, porque a relação do objeto com os nossos olhos, ela vai ser modificada conforme a gente faz essa manipulação. É na mente humana que o mundo tridimensional ele ganha o seu significado. Então, de acordo com objetos que fazem parte do nosso cotidiano, que a gente pode fazer uma relação, eu tenho esses dois objetos que vocês podem identificar, tanto o elemento da altura, quanto em relação ao elemento do seu comprimento, quanto também o de profundidade. Então, dois objetos, né, bem comuns, que todos conhecem e que apresentam, né, de acordo com a sua visualização, os elementos de altura, comprimento e profundidade. Para a gente já se direcionar para a explicação da atividade que eu quero solicitar para vocês, então, o tridimensional, ele representa as dimensões primárias, que são o comprimento, a largura e também a profundidade. E possui também outros elementos que fazem parte da linguagem da arte visual, como, por exemplo, a cor, a textura, ponto, linha, direção, posicionamento e também a aplicação de contrastes,
certo? Então, para a explicação em relação ao desenvolvimento da atividade que eu quero solicitar para vocês. Então, vocês vão criar 2 desenhos de um mesmo objeto. Não é 2 formas geométricas apenas, pessoal. Não é só fazer um quadrado e no outro lado fazer um cubo. Não, eu quero que vocês representem através dessas formas geométricas um objeto, tá? Sendo que em um deles, o objeto ele deverá ser bidimensional, ou seja, que nós vamos identificar os elementos que se referem somente à sua altura e largura, e o outro desenho, a outra representação de vocês do mesmo objeto, deverá apresentar as características de altura, largura e o efeito de profundidade, certo? Na sequência, eu tenho um outro exemplo para esclarecer vocês aqui, para deixar um pouquinho mais claro sobre o que é o desenvolvimento dessa atividade. Então, na figura 1, seria a primeira representação, apenas do bidimensional, aonde vocês vão identificar o elemento da altura e da largura sobre a representação do objeto, que no caso aqui é representado pela casa. Entre as figuras 2 e 3, nós temos o elemento adicional, que é o elemento de profundidade. Veja que é uma representação de uma casa também, só que no caso das figuras 2 e 3, nós temos, além do elemento de altura e largura, nós também temos o elemento de profundidade, tanto na figura 2 quanto na figura 3, certo? Então, não é só desenhar as 2 formas geométricas, uma plana, no caso quadrado, e a outra, o cubo, que é a sua forma espacial. Não. Vocês vão utilizar como base essas 2 formas geométricas, só que vocês vão dar um sentido para ela como se fosse um objeto. Pode fazer o quadrado? Pode, mas faz então uma face de um dado, por exemplo. No outro, que é o cubo, faz o desenho do dado com uma visão de perspectiva, ok? Na sequência, eu demonstro para vocês com uma atividade feita por aluno, certo? Para vocês identificarem melhor, né, a aplicação, como que seria feita no caderno, ou mesmo em relação à aplicação, né, dessa atividade em uma folha sulfite, ok? Então, aqui na sequência, vocês estão vendo no primeiro exemplo do lado esquerdo da folha que esta aluna desenvolveu a atividade, né, a representação do objeto, né, da perspectiva bidimensional, onde nós identificamos o elemento de altura e de largura, bidimensional. E no segundo exemplo, na mesma folha do lado direito, a representação em perspectiva, utilizando o elemento também de perspectiva que eu passei no finalzinho do primeiro trimestre, utilizando linha do horizonte, ponto de fuga e linhas de perspectiva. Então, a representação da casa no segundo exemplo é como se deve realizar a atividade para a representação tridimensional. Então, o primeiro exemplo do lado esquerdo bidimensional e o segundo que é a representação do mesmo objeto, que no caso aqui seria então da arquitetura da casa, então representada com elemento tridimensional, ok? Então, para o desenvolvimento, pessoal, da atividade deste início de segundo trimestre, as orientações são essas que eu estou publicando para vocês neste momento, tá bom? Qualquer dúvida que surgir na sequência, vocês podem colocar os comentários dentro da publicação do formulário lá no Google Sala de Aula, ou deixa aqui nos comentários desse vídeo mesmo, né, a sua dúvida, e na sequência eu vou responder tanto o seu comentário aqui no vídeo, quanto também na publicação que está do formulário no Google Sala de Aula, ok? Então, pessoal, vou encerrar por aqui essa explicação. Qualquer dúvida, então, já tem as orientações. Fiquem bem, fiquem seguros e até a nossa próxima aula. Até mais. Grande abraço.